qual dia da semana é o seu favorito? Fizemos uma pesquisa muito fundamentada, né, baseada no que vemos por aí e também no que ouvimos falar. Que o dia da semana preferido das pessoas é... É sexta-feira. É sexta-feira. Sextou! 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 É isso mesmo, sexta-feira. Tem até uma música que deveria ter ganho o Nobel em criatividade, né, Laura? Que se chama Friday. Isso mesmo, sexta-feira. É essa aqui, ó, confere. It's Friday, realmente o dia preferido das pessoas. Mas e para os cristãos em geral, tem um dia da semana que também se destaca de todos os outros, né? E como nós não gostamos de ficar para trás, também temos uma música com esse tema, né? E como gostamos de fundamentar tudo que nós dizemos, solta o play aí, editor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. E sim, isso aqui foi só uma introdução do que vem por aí, então fica comigo porque hoje é... Dia do Senhor. Hoje é domingo. Chega! Primeiramente, nós vamos aprender os dias da semana. Isso é muito importante. Muito importante. O primeiro dia da semana é domingo e não segunda. Porque se segunda fosse o primeiro dia da semana, ela não deveria se chamar segunda, entendeu? Vou. Agora que aprendemos esse conteúdo assim tão complexo, né, Laura? Sim. Os dias da semana e sua ordem, nós vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. E em Êxodo, capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos e dentro desse mandamento, o quarto mandamento, ele fala sobre um dia da semana e a Laurinha vai ler para você. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos, mas no 7º dia, que é o sábado, dedicado ao Senhor o teu Deus. Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem os teus servos ou servas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que morarem na sua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Isso aí, Laura. E também, né, voltando lá para o primeiro livro da Bíblia, que certamente você sabe que é Gênesis, né? Então ele narra a história da criação, que aqui nesse texto até faz essa referência, né? Mas vamos ler lá para você ver que também fala sobre um dia da semana, que é o mesmo. Verifica lá pra gente, Laura. E no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que ele havia feito na criação. Eu acho que ficou claro aqui, né, Laura, que Deus ele ordenou um dia, gente, para descanso. Mas como esse dia de descanso, de cultos, né, a Deus, que está falando aqui claramente sobre o sábado, Sim. passou para ser no domingo. Que hoje nós comemoramos esse dia do descanso, esse dia do Senhor no domingo. Eu não sei. Como que isso passou? Legal a sinceridade da pessoa. Eu não sei, Rafaela. Então vou fazer aqui, gente, uma pequena contextualização histórica para você. Porque na época do Segundo Templo, na época do retorno da Palestina, do pessoal lá, que foi encabeçado ali por Esdras, Neemias, assim, pouco tempo, assim, 600 anos antes de Cristo, surgiu uma liderança, que era a liderança dos fariseus. E eles acharam que, assim, estava muito abrangente essa questão de guarde o sábado. Então, eles criaram algumas leis ali para regulamentar. Isso pode, isso não pode. Fazer isso é certo, passar disso é pecado. Então, dá um exemplo aí pra gente, Laurinha. Então, exemplo, bora lá. Se eu andar 1 milha, trazendo para os nossos dias aqui, se eu andar 1 quilômetro. 1 quilômetro pode, mas 2, aí já não pode Aí não. já é pecado. Aí é pecado. Coisas desse tipo, gente, como eu posso carregar até 1 quilo. Se passou disso, é pecado. Então, eles estabeleciam
vários protocolos, várias coisas que realmente começaram a deixar o sábado um dia assim pesado, né? Assim, com muitas leis, com muitas coisas que começou a tornar assim difícil para as pessoas mesmo o dia do sábado. Imagine quem tá lá vivendo o seu sábado saber se ele... Ai, será se eu passei do horário? Será que se minha mochila tá um pouco mais pesada? Será que não? Eu acho que eles tinham um sábado perturbadíssimo. E é tão interessante que até em relação a cozinhar, tinha assim, tanto tempo pra cozinhar de cocção pode, passou de certo tempo, não pode. Você tá com a lasanha no fogo, não deu, agora não tem almoço mais. Masterchef, parou. Acabou, Lucas, acabou todo mundo aqui pra cima, por favor. E foi nesse cenário, gente, que Jesus surgiu e teve vários confrontos, né, com os fariseus em relação a isso. E vou dar aqui 2 exemplos, Laura. O primeiro exemplo, gente, vocês realmente já devem ter ouvido falar, que Jesus ele fez alguns milagres nos dias de sábado e os fariseus realmente achavam que isso era pecado, porque afinal de contas ele estava fazendo o quê? Ele estava realizando uma obra no dia de sábado, curando alguém. Aí os fariseus chegaram para Jesus e falavam assim, Jesus, pode curar ninguém não, hoje é sábado. Né? Mas vejam só, gente, a resposta que Jesus deu para o fariseu diante de tantos confrontos assim que eles tiveram relacionados a esse dia de sábado mesmo. Vamos ver. Então ele lhes perguntou: se um dia vocês tiverem um filho ou um boi e esse cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada lhe puderam responder. Isso mesmo, então quando os fariseus vieram perguntar para Jesus, né, vieram na verdade acusar Jesus por ter curado alguém no sábado, Jesus meio que chamou eles de hipócritas, né? Se fosse seu boi, se fosse seu filho, você não ia tirar porque é sábado, mas tipo assim, porque essa outra pessoa, então não pode curar, né? E o segundo exemplo que eu vou dar para vocês também é incrível, veja só. Então, no certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, os seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos e comiam os seus grãos. E alguns dos fariseus lhe perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado? Vai imaginando a cena aí, eu acho bom demais. E Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, tomou os pães da presença, comeu o que apenas os sacerdotes eram permitidos comer e deu também aos seus companheiros. E então ele lhes disse: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então imagina aqui comigo, gente, vamos ser criativos nessa hora. Imagina o pessoal antigamente ali, na época de Jesus, andava muitos quilômetros a pé, né, Laura? O solzinho devia ser maravilhoso. Então, eles andavam muitos quilômetros a pé e a história conta, um dos evangelhos fala que os discípulos de Jesus estavam com fome. E eles passando ali numa plantação, eles colheram ali e comeram porque eles estavam com fome. E alguns dos fariseus viram lá e foram acusar Jesus. Falaram: olha, vocês estão colhendo no sábado e não pode, porque é considerado trabalho. E Jesus, gente, como conhecia muito a Bíblia, ele foi refutar com a própria Bíblia, gente, a importância de conhecer as Escrituras. Ele conta a história de Davi, que Davi, quando ele estava fugindo lá daquelas perseguições lá, ele entrou no santuário e comeu o pão da presença. Esse pão da presença, gente, era simplesmente um pão muito especial, que era feito assim, com muita dedicação. Era 12 pãezinhos e cada pãozinho... separados para cada pessoa, né? Não, cada pãozinho, na verdade, ele representava uma tribo. Uma tribo. Cada sim. pãozinho representava uma tribo. E quem poderia comer esse pãozinho depois era só o sacerdote. O Davi foi muito desaforado. Cara, aí Davi tava com fome. Chegou lá, entendeu? O sacerdote, assim, tô com fome. Eu tô com fome! Eu preciso de comer! Eu queria ver, assim, quem que ficou sem pão e falou: quem comeu o meu pão? Aí, gente, o sacerdote permitiu lá, provavelmente, né? Porque aqui até fala o nome do sacerdote. Ele comer o pão lá da presença, que é uma coisa assim, gente, totalmente fora. Fora da lei. Davi estava pecando fazendo estava aquilo. Fora da lei. Mas assim, Jesus justificou esse ato de Davi com uma necessidade. Cara, ele estava com fome. Tinha comida ali, entendeu? E ele comeu. Então é a mesma coisa que Jesus fez essa referência com os discípulos, que é o quê? Olha, Davi fez isso, comeu, os meus discípulos estão fazendo, eles estão colhendo e comendo agora, por quê? Porque eles estão com fome. E é tão interessante, aqui uma pequena curiosidade, Laura, que é o quê? Jesus não estava sendo acusado, os discípulos estão passando uma lavoura lá e comendo, tipo, é um roubo. Não foi isso.
Sabe por quê? Porque a lei antigamente permitia, se você passasse por alguma plantação, se você colhesse com a sua mão e comesse, você podia, não era considerado roubo. Mas se você pegasse, por exemplo, uma foice e fosse lá no terreno, era considerado roubo. Então, Jesus não estava sendo acusado de roubo, nem ele e nem os discípulos. Eles estavam dentro da lei, certinho. Era pelo próprio sábado. Era pelo próprio sábado. Tanto que o fariseu falou assim, olha, é sábado, vocês não podem colher, né? Então, era realmente em relação a esse pensamento legalista da época. E com essa história toda aqui, a gente pode ver que Jesus fez 3 coisas. A primeira delas é que ele justificou o que ele estava fazendo, fazendo referência ao que Davi, a história de Davi. Exatamente. A segunda coisa, gente, é que Jesus, ele faz uma conclusão nessa afirmativa. Ele fala assim, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus mostra, então, gente, a ordem das coisas. Vamos voltar um pouquinho, então, Laura, em Gênesis e ver o que Jesus quer dizer com isso. Que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que ele realizou e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que ele havia realizado na criação. Então, voltando aqui para a fala de Jesus, gente, nós conseguimos ver que Jesus está pondo ordem, mostrando a ordem das coisas, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa de sábado. Porque primeiro Deus fez o homem no 6º dia e só depois, no 7º dia, que Deus fez o sábado, o dia do descanso. E a terceira coisa é que Jesus fez outra conclusão, que foi assim: assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Essa expressão, gente, filho do homem, ela é um aspecto de divindade. Por quê? Porque Jesus está remetendo ao profeta Daniel. Olha Jesus aí sempre fazendo as referências bíblicas, né, Laura? Tá ligado aqui. Onde ele diz que viu o Filho do Homem ali sobre as nuvens dos céus e que para ele foi dado toda a autoridade do reino, né? Tanto dos povos, das nações, tudo está sobre esse domínio. Então ele fazia uma referência a Messias, ao Messias, né? Daniel usava a expressão Filho do Homem para falar do Messias. E Jesus, ele se auto-chamava Filho do Homem. Você não vê, assim, na Bíblia, outra referência de alguém falando o Filho do Homem, né? Normalmente, o que vemos aqui é Jesus falando o Filho do Homem, referindo a ele próprio, né? Então, temos aqui um aspecto de divindade, o Filho do Homem, por causa dessa referência do profeta Daniel. E também temos um aspecto de humanidade, porque ele é o Filho do Homem, né? Um aspecto humano. Ainda assim, humano, né? Então, ele é o quê? Plenamente Deus, plenamente divino. E também plenamente homem, né? Então, o que Jesus mostra nessa afirmação, Rafa, é que ele está acima da lei de Moisés e de todas as interpretações, né? Porque ele é o Senhor do sábado e ele está acima disso, né? Então, ele podia dizer que ele tinha autoridade para fazer ou guardar o sábado da maneira como que deveria ser feito. Porque ele é soberano sobre tudo, então ele é o Senhor, ele é o dono disso, né? Então, gente, vimos aqui sobre o mandamento que foi trazido por Moisés, né? Que também Deus fala logo no início sobre o dia do descanso, essa importância do 7º dia para descanso. E nós vemos também que Jesus veio trazer o quê? Colocar uma ordem em relação a como deve ser realmente o dia de sábado. E aí, Rafa, então como é que ficou essa história aí do sábado que virou domingo? Me conta, isso eu quero saber. Porque assim, né, tudo na Bíblia, assim, no Antigo Testamento, nós vamos falar de sábado, né, o sábado, um dia de culto, o sábado onde fazem as cerimônias, e hoje nós fazemos domingo, na verdade é essa, né, mas, gente, é bem bacana a gente saber um pouco disso mesmo. Então tem essas revoluções, né, que Jesus fez em relação à mentalidade do povo. E também nós temos, no 1º século, Laurinha, os cristãos, eles passaram a guardar o dia de domingo como o dia do Senhor, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. Então, qual dia é o dia do Senhor? É o dia que ele ressuscitou. Então, esse deveria ser comemorado, o dia do Senhor, né? E então nós temos que entender aqui que o mandamento de guardar o sábado, ele é ordenado por Moisés e ele difere um pouco dos outros mandamentos, porque ele é considerado um mandamento cerimonial, uma vez que Jesus compara esse de guardar o sábado, esse mandamento, com aquilo que Davi fez lá, que foi pegar os pães da presença e comer, que aquilo tem a ver com o mandamento cerimonial. Então, ele difere, Laura, daquele não roube, não mate. Então, é um mandamento realmente um pouco diferente.
Então, se eu não guardar o sábado, eu não estou cometendo um pecado. Mas, e aí, Laurinha, nós temos algum problema com quem guarda o sábado, quem tira o sábado para descanso? Não, Rafinha, a gente não tem problema. Se você quiser tirar o sábado como seu dia off, né, seu dia de descanso, sem problema nenhum, né? Adoro, inclusive. Mas esse pensamento aí de que se você não guardar o sábado, você tá cometendo um pecado, ou ainda, se pra você ter a sua salvação, você precisa guardar esse sábado, aí esse pensamento a gente não concorda, não. É isso aí. E aqui, só para vocês entenderem, para ficar bem claro, que esse sábado descanso, esse dia, ele estava apontando para algo que iria vir, Laurinha. Que era o quê? O descanso eterno. O descanso que veio se concretizar em Jesus. Então, quem é o nosso descanso? É Jesus. A presença de Jesus. Jesus. É a presença de Jesus. Então, esse sábado, ele estava apontando para o descanso verdadeiro, para aquele descanso completo. É uma das completo. características de Jesus, né? Exato. Então Jesus, ao ressuscitar, né, ele trouxe esse descanso, que é ele mesmo. Isso aí. E como nós sempre fundamentamos tudo que dizemos aqui, né? Vou te falar que o Novo Testamento, ele traz base para isso, né? Em Colossenses 2, Laurinha fala sobre isso. Dá uma lida aí pra gente. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comam ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou do dia de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo Jesus. Então vemos Paulo deixando isso muito claro. Claríssimo. Que você não seja acusado por não guardar o sábado, por exemplo. Porque isso são sombras daquilo que iria vir, né? Então de um estava entendimento apontando... que deveria ser criado, né? Isso. Cristo é o nosso descanso. É importante ressaltar que Jesus, ele não aboliu a lei. Ele não aboliu o quarto mandamento. Mas ele veio ensinar como que a gente deve fazer isso da maneira correta. Como que nós devemos cumprir esse mandamento de verdade. Então, sim, tem que haver 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Por que não tem mais dias de descanso? O domingo, ele não deve, de maneira nenhuma, ser tratado como um outro dia qualquer. Ele deve ser um dia de descanso mesmo. Por isso que a maioria das pessoas não trabalham no domingo. E deve ser um dia de crescimento espiritual, né? Se você não sabe do que a gente tá falando, crescimento espiritual, que a gente tem um episódio no qual a Tati, né, e a Mayara falou sobre isso. Vale dar uma conferida. Que foi bem legal, vê lá. Também deve ser um dia para estar com os irmãos, um dia de comunhão. Um dia pra gente refletir, pra gente meditar na palavra de Deus. E isso é muito importante. Mas aqui vou ressaltar outra coisa pra vocês. Muito importante, inclusive. Que normalmente nós trabalhamos com a regra. A regra é o quê? É tirar o domingo para um dia de descanso. Mas existem exceções, Laura. É importante que você também tenha em consideração que normalmente nós tendemos a trabalhar com as regras, né? Então, assim, o normal pra você e pra mim e pra você também, Laura, deve ser o quê? Ter um dia de descanso, ter ali o sábado como um dia realmente de meditar na palavra de Deus, mas pode ter exceções. E a primeira exceção, gente, chama obra de necessidade, que é o exemplo que Jesus deu, que os discípulos estavam com fome, por isso eles escolheram e comeram. Era uma necessidade. Então nós vemos isso, por exemplo, uma pessoa que é médico, uma pessoa que é policial e no plantão dela ela está escalada domingo. Então é considerado uma obra de necessidade, porque a pessoa tem que ir trabalhar, tem que cumprir ali. E nós temos uma segunda exceção também, que é uma obra de misericórdia, né, Laura? Porque Jesus curou no sábado, ele teve misericórdia de outra pessoa. Então, se você tiver um amigo doente, se alguém estiver precisando da sua ajuda, né, num dia que seja o domingo, o seu dia de descanso, você tá liberado para fazer isso, viu? Jesus te liberou, vai ajudar, não põe desculpa em Jesus, não. Pois vai estar lá anotado, não foi porque... porque é uma obra de misericórdia. Então, ajudar as pessoas, ir no orfanato, visitar alguém no hospital, o cara tá liberado no domingo. É uma obra de misericórdia. Então, nós temos essas duas exceções. Uma obra de necessidade e uma obra de misericórdia. Mas realmente, o domingo não deve ser um dia qualquer, né? Santificar um dia em si é mesmo um ato de culto a Deus, de verdade. Mas se vocês estão acompanhando aí, devem lembrar que no episódio passado, a Mayara falou, né, que a presença de Deus não estava restrita a um lugar só apenas. Porque com a ressurreição de Jesus, o véu rasgou ali, né, o que separava a presença de Deus, que ficava lá
no templo ali, no Santo dos Santos, a presença de Deus ficava ali mais restrita aquele local e só um sumo sacerdote entrava lá, né? Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu rasgou, tirando essa separação. Então não está mais restrito, né? A presença de Deus não está mais restrita àquele lugar. Então não está restrita ao lugar e também agora não está restrita ao tempo. Não significa que é só o domingo. Tipo, domingo é o dia do Senhor. Segunda a sexta. Já liberou. Foi. Aí, não tem nada a ver com isso. Vale lembrar que, assim como a gente santifica um dia, nós devemos também santificar todos os outros. Nós descansamos um dia e santificamos todos os outros. Isso mesmo. Então, o que você faz domingo, gente, ele tem que refletir ao longo da semana. Não é uma vida de agente duplo. Domingo, eu sou uma pessoa. Trabalho. Agora os outros, eu sou outro ser humano. Não pode. E Rafa, tem até uma referência muito boa que é o calendário litúrgico, né? O calendário cristão. Inclusive estou aqui, ó, da Semana do Lecionário, esse livrinho aqui que é um devocional diário. E é muito interessante a forma com que ele aborda, porque de quinta até sábado são os dias de preparação para o domingo. Legal. E de segunda a quarta-feira são os dias de reflexão sobre o domingo. Então, realmente, a gente usa aí todos os dias para a gente exercer e caminhar nessa santificação. Isso mesmo. Então é isso, galerinha. Isso deve ser uma reforma, né? Uma mudança que nós queremos que você leve para a sua vida. Domingo, sim, é um dia especial, é um dia de descanso, é um dia que dedicamos mais à oração e à meditação, até porque temos mais tempo, é um dia para isso, né? Mas todos os outros dias da semana, mesmo que a gente tenha que ir para escola, que a gente tenha que ir para o trabalho, que a gente tenha que fazer outras atividades, eles também pertencem a Deus. E a gente deve sim orar, ler a Bíblia e, acima de tudo, né, ser coerente com a nossa fé, né, Rafinha? Essas práticas não devem se restringir apenas ao domingo, embora durante a semana a gente tenha menos tempo para isso. É isso aí, galerinha. Ficamos por aqui. Curta aí o dia, porque hoje é... Oh my God. Hoje é domingo. Oh no, I ain't messing with you. Oh no.